Boa noite, a graça, a paz e a misericórdia. Estamos iniciando a nossa célula Plenitude e todos vocês são muito bem-vindos. Reserve este horário todas as quintas-feiras, às 20 horas. Inscreva-se no nosso canal, Culto Plenitude Getsemane, dê um like, toque no sininho para receber as notificações, compartilhe e deixe seu comentário e faça seu pedido de oração. Convido vocês também a participarem do momento de intercessão no nosso culto de domingo, das 8 horas até as 8h15. Quem puder chegar neste horário será muito bem-vindo. São apenas 15 minutos, mas pode fazer uma grande diferença na sua vida, no culto. No sábado também nós temos uma célula presencial na sala 354 e quem está dirigindo é o João e você é muito bem-vindo também para poder participar. E dando sequência, à nossa série de estudos de disciplinas espirituais, hoje nós vamos estar vendo sobre a armadura de Deus, sobre os benefícios de se usar a armadura de Deus, por que nós devemos usar e como usar essa armadura de Deus, como fazer uso dessa armadura de Deus. Nas semanas anteriores, nós vimos sobre o poder da oração, da palavra, do jejum. Se você não assistiu os vídeos, eu te convido para você assistir, está no nosso canal. Hoje nós vamos estar meditando sobre o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo-se a couraça da justiça, tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito com todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Então nós vamos estar vendo sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela não é uma armadura material, é uma armadura espiritual. Então nós temos que nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E quando nós nos revestimos com a armadura de Deus, nós ganhamos em dois quesitos, em obediência e também ganhamos na proteção. E nós precisamos dessa cobertura. Precisamos estar completamente revestidos de toda a armadura de Deus. O soldado romano, ele se revestia de toda a armadura para a sua proteção. E quando o apóstolo Paulo ele traz essa analogia para nós, ele faz exatamente para que nós possamos entender a importância da proteção e como que cada um destes quesitos aí vão influenciar na nossa proteção. E ele relata que a gente tem que cingir em primeiro lugar com o cinturão da verdade. O cinturão da verdade era um cinto largo, de couro, ali se podia guardar as ferramentas e também a própria espada. E ele também tinha o objetivo de nos conduzir à proteção e ele também, sobre ele, era amarrado a couraça. Então ele cingia aquelas partes, a parte do lombar, nos dando a proteção da verdade. E é importante que nós vivamos a verdade. O Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E também o apóstolo João diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então a verdade ela tem que ser parte integrante das nossas vidas. E porque quando esta verdade se integra à nossa vida, nisto é que nós produzimos o fruto. E esta é a palavra que ele fala lá em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim tornareis os meus discípulos. Então é importante que nós tenhamos uma postura reta, verdadeira, onde nós venhamos proferir a verdade, a palavra de Deus, que da nossa boca venha sair a integridade, a verdade da palavra de Deus. O segundo item que ele cita é vestindo-se a couraça da justiça. A couraça era uma parte que cobria o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais do homem, cujas práticas são pautadas na justiça. Então, uma pessoa íntegra na sua conduta. E quando a palavra fala de justiça, não fala da justiça do homem, porque a própria justiça do homem é considerada como trapo de imundícia, mas é a justiça de Deus, porque o Senhor é que nos justifica, né? E nós devemos nos revestirmos do novo homem, criado por ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem nos justifica. Então a couraça, essa justiça, é sabermos que é Deus que nos justifica em todo momento. Nós não precisamos de nos defender, porque a justiça de Deus já vem nos defender. O terceiro item que ele cita é calçando os calçados na preparação do Evangelho da Paz. Isaías fala que quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, e que anuncia as coisas que se faz ouvir, a salvação que se diz em Sião, Deus reina. Então o Evangelho da Paz é o Evangelho do reino, ou seja, a programação de Cristo, o Deus reina. A mensagem, este é o Evangelho da Paz, porque na medida em que submetemos ao governo de Cristo, e esse governo vem aumentando em nós, temos a paz de Cristo em nossos corações. Então, é importante que nós entendamos que os pés são a base do corpo, que dão sustento, que levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar, o calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, representa o ide de Jesus. Mas não é só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho do Reino, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele na santidade de vida. Então Jesus ele diz que nós devemos ir, pregarmos o Evangelho a toda criatura, e nós pregamos através do nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser um testemunho reto, verdadeiro, justo, né? Que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida. Depois ele fala que nós devemos nos pegar o escudo da fé. O escudo era uma proteção que o soldado utilizava de madeira, revestida de couro, justamente para poder impedir que aqueles dardos inflamados viessem a prosperar. Então, nas batalhas, eles colocavam óleos naquele material inflamável, e quando eles atiravam as flechas batiam e já causavam incêndio. Então, a fé, ela é exatamente esse escudo que nos traz a paz, né? Esse escudo que nos traz a paz, essa proteção que nós precisamos de ter. Então, a fé é o quê? É a certeza das coisas que não se veem. A certeza das coisas que não se veem. A convicção de fatos que se esperam. Isto é a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, nós já agradamos a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, nós temos que sabermos que essa justiça é um milagre vivermos a cada dia,
né, crendo nas promessas do Senhor. E lá em Tiago diz que a fé é expressa em obras, quer dizer, o nosso fruto vai estar revelando a nossa fé. Então, vale a pena lembrar que no campo de batalha aberto, quando os soldados eles percebiam que iriam ser atacados, eles se ajuntavam, formando-se um escudo único, e ali eles ficavam protegidos. Quando nós estamos juntos também a nossa fé é aumentada, e assim não somos atingidos facilmente por esses dardos inflamados do inimigo. Depois ele diz que em quinto lugar nós devemos usar o capacete da salvação. O capacete nos protege a cabeça. A cabeça está o cérebro, a parte vital do corpo. O cérebro é onde chamamos de mente ou pensamento. Então o capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo, das influências desse mundo. Então nós somos protegidos de todas as influências do inimigo, de todas as acusações do inimigo, quando nós estamos com o capacete da salvação, quando nós temos a convicção de que estamos salvos, de que estamos em Cristo, que Ele que nos justifica. E aí nós temos essa convicção, né, de que estamos salvos, estamos com a nossa mente protegida. E nós não devemos nos conformarmos com esse século, deixarmos ser influenciados, né? Que nós temos que renovar a nossa mente a cada dia, como diz lá em Romanos, que nós devemos renovar a nossa mente debaixo da proteção do Senhor. E o sexto item é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem um papel muito importante, porque ela vai trazer a cura para as feridas causadas pelo inimigo. Porque também corremos o risco de morte quando não conhecemos ou rejeitamos a palavra de Deus. E dizemos também que a pregação da palavra gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de penetrar e separar alma e espírito, juntas e medulas, aptas para discernir as intenções dos pensamentos. E o salmista diz que nós devemos meditarmos dia e noite na palavra de Deus. Devemos guardá-la no nosso coração. E ele faz uma analogia dizendo que somos como árvores plantadas à beira da ribeira, cujas folhas nunca murcham e que no devido tempo nós daremos o fruto. Então a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação e ela deve abundar em nós. E ela deve ser bem manejada, nós devemos manejar bem a palavra de Deus. E deve ser pregada em tempo e fora do tempo. Então, quando nós colocamos cada um desses itens, nos vestimos de cada um desses itens, nós estamos protegidos da investida do inimigo contra a nossa vida. E ele diz, né, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, por que nós devemos nos revestirmos dessa armadura de Deus? Porque, na verdade, nós estamos numa guerra. É uma guerra diária. E não é uma guerra material, mas é uma guerra espiritual. E onde os nossos inimigos não são os nossos entes queridos, não são os nossos colegas, vizinhos, familiares, não são os nossos conhecidos, não são essas pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra os principados e as potestades. Então é uma luta espiritual que nós passamos a cada dia. E nós temos que ter essa consciência dessa luta, nós temos que estar conscientes. Embora andamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia também não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos que entender que essa guerra não é uma guerra fácil, porque o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele veio para matar, para roubar e para destruir.
Então a nossa luta é uma luta muito séria e nós temos que estar preparados para defendermos contra essa corja desses inimigos que não podem lutar, e nós não podemos lutar de qualquer jeito. Nem as nossas armas pode ser qualquer uma, porque as nossas armas não são humanas, mas elas são espirituais de Deus. As nossas armas também são espirituais. Essa é a consciência que nós temos que ter, que a nossa luta não é uma luta humana, mas é uma luta espiritual. E que as armas que nós devemos utilizar também não são armas forjadas, mas armas espirituais. Porque há poder no nome de Jesus, mas principalmente na sua pessoa. E só se nós estamos nele, se nós estamos agindo como ele, aí ele, através de nós temos autoridade contra os nossos inimigos. E aí os inimigos se submetem a nós. Então nós temos que estar bem consciente de que a armadura de Deus também não é para qualquer pessoa. Ela é para soldados, para os discípulos, pessoas que realmente assim têm um entendimento dessa questão. E depois, para que nós precisamos dessa proteção? Por que nós precisamos dessa proteção? Justamente para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Cilada que é uma armadilha, é uma astúcia, é uma esperteza, é engano. Enganar leva ao erro através da ilusão, disfarce. Então Satanás, ele não tem poder sobre nós, sobre os filhos de Deus, mas ele tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre nós se nós se sujeitarmos a ele. A escolha será sempre nossa. Por exemplo, o inimigo ele não vem disfarçado, ele vem disfarçado, um coração cheio de boas intenções, como um irmão, cogitando coisas dos homens e não de Deus. Pode vir com a palavra de Deus pela metade ou deturpada. O diabo tentou Jesus através da palavra de Deus. Jesus se defendeu através da palavra de Deus. Então, nós temos que ter consciência de que o inimigo ele é muito astuto e muitas vezes ele vem até como um anjo de luz. Daí a necessidade de habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos na sombra do Onipotente, para revestirmos e resistirmos diante do dia mau. Jesus traz uma excelente palavra quando ele fala sobre esta questão lá em Mateus 7, 24 a 27, porque todos nós somos visitados por fortes chuvas, por enchentes, por tempestades, por vendavais, mas a nossa salvação estará em sermos praticantes da verdade. Esta que é a nossa salvação, sermos praticantes da verdade, das palavras proferidas por Jesus. Aí estamos firmes sobre a rocha que sustenta os nossos pés. E aí nós permaneceremos inabaláveis após a vitória. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então essa guerra é a cada dia. Então nós temos que estarmos revestidos da armadura de Deus diariamente. E sempre venceremos a batalha, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que esta é a nossa vitória. Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus. Até que nós possamos realmente vencermos todas essas coisas. Então, sabendo que cada uma desses itens aí, ele vai nos dar uma certa proteção. E como que nós devemos nos revestirmos dessa armadura que está disponível para todos nós? E o apóstolo, ele já nos responde quando ele diz lá, olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, em espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele diz, olha, é oração, é súplica, em todo tempo,
no Espírito, vigiando com toda perseverança por todos os santos. E aqui nós aprendemos muitas coisas, que nós temos que orar. Orar sem cessar, como diz lá em Tessalonicenses. Mas não é orar de qualquer jeito, mas uma oração nascida e guiada pelo Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza, porque Ele conhece a mente e o Pai, e assim pode interceder adequadamente pelos homens. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda e conhece os nossos corações, aquele que sonda e conhece os nossos corações. A intenção e o Espírito, porque o Espírito intercede por todos os santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, orar com súplicas é orar humildemente. É reconhecer a nossa situação de necessitados, de pecadores, é reconhecer a nossa dependência do Senhor, é saber que sem Ele nós nada podemos. E aí orar é permanecer orando, e é não desistir antes de vir a resposta. É ser insistente, é orar segundo a necessidade e aguardar até que a resposta venha. Vigiando com toda a perseverança. Isso significa que não podemos nos dar o luxo de ficarmos regalados em oração. Afinal, estamos em guerra. É mais ou menos orar com os olhos abertos. E novamente vemos a exortação que não desistimos de orarmos até o fim. Então nós temos que estar perseverentes na nossa oração. E o apóstolo, ele nos ensina que devemos orar por todos os santos. A nossa oração e súplica não pode ser egoísta, voltada apenas para os nossos problemas pessoais. Pois enquanto buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as nossas necessidades são prontamente supridas. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então quando nós intercedemos, Deus trabalha conosco, e o salmista diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então a maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros. Conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso pelos seus amados irmãos, sempre guiados nas suas orações pelo Espírito Santo de Deus. E lá em Filipenses ele diz, olha, agradeça ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em Colossenses, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E é isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo que possa agradá-lo, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança, paciência, com alegria, e dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Sempre devemos dar graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações, lembrando diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que os irmãos amados de Deus que Ele escolheu. Então nós devemos ter consciência de que a nossa luta não é uma luta contra as pessoas, mas é uma luta contra os principados e as potestades. Não é uma luta humana, é uma luta espiritual. E que as armas da nossa milícias também não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, por isso, nós devemos nos revestirmos diariamente com toda a armadura de Deus para perseverarmos e permanecermos firmes nos dias maus. Então, que a cada dia nós possamos estar revestidos com toda a armadura de Deus
e que Deus possa estar concedendo essa graça de continuar falando aos nossos corações. Então nós vamos orar e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Pai, neste momento nós entendemos que nós vivemos numa luta espiritual e que a nossa força vem do Senhor, que a nossa esperança está no Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revestir com toda a armadura de Deus, calçando, ó Deus, os nossos pés com as sandálias da pregação do Evangelho, cingindo, ó Deus, os nossos lombos com o cinturão da verdade, nos revestindo, ó Deus, com a couraça da justiça, que possamos colocar, ó Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa nos conceder a graça de estarmos debaixo, escondido no teu esconderijo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem ouvido esta palavra, que o Senhor possa continuar falando. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que tem congregado nesse culto, plenitude. Que o Senhor possa estar sondando cada coração, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade. Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa enviar os anjos do Senhor ao encontro deles, trazendo a Deus o consolo, o conforto. Derrama, sim, Senhor, o bálsamo, trazendo o refrigério, a cura sobre toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, cada família, restaura, Senhor, os relacionamentos, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, e que o Senhor possa derramar a tua unção, a tua graça, Pai, sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. E lembrando a todos que todas as quintas-feiras, 20 horas, nós estaremos aqui nessa proposta em nome de Jesus. Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.